to be free. Come together right now over me. Olá, tá começando mais um Come Together, um talk que traz empreendedores, investidores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. O varejo sempre foi o cenário da sua trajetória e entre muitos altos e baixos, ele escolheu chamar a falência de privilégio para seguir empreendendo, transformando o seu negócio até se tornar um dos principais players do seu setor aqui no nosso país. Hoje, o nosso Come Together é com o Sérgio Zimmermann, ele que é o fundador e o CEO da Petz. A Petz, que hoje é uma empresa que já está em 23 estados, possui 248 lojas e há mais de 21 anos vem disruptando o mercado pet no Brasil. E ainda tem mais uma coisa, porque ele faz parte da nossa comunidade aqui de investidores da High Partners. Um high five, Sérgio, que aqui a gente começa assim, a dar uma energia aqui boa para o nosso papo. Eu não tenho como agradecer, é um privilégio ter você aqui, ter você na nossa comunidade e poder assim ouvir de perto muitas coisas boas que você tem para falar hoje para nós. Flávia, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar algumas ideias com você aqui. E é um prazer muito grande fazer parte da comunidade de investidores. Obrigada. Vou começar com uma pergunta que não tem como começar sem falar do Sérgio, né? Então, pelas suas próprias palavras, quem é Sérgio Zimmermann? 58 anos, 4 filhos, 2 netos. No segundo casamento, muito feliz, com uma carioca, que é uma companhia maravilhosa. Sempre polêmico, gostando do contraditório, gostando da reflexão, de fazer contrapontos, para que, através do diálogo, do argumento, se chegue a conclusões. Avesso aos extremos, portanto, sofrendo bastante com o mundo da forma como está, com o Brasil da forma como está. Sempre acreditei muito no diálogo, na reflexão e na discussão. Uma pessoa que acredita no empreendedorismo, uma pessoa que acredita na resiliência como uma das características mais fundamentais para você atingir algum propósito na vida. E uma pessoa razoavelmente disciplinada naquilo que se propõe a fazer. Muito bom, muito bom. Já começou bem, né? Já começou assim. É isso que é legal, né? E às vezes é bom a gente falar pra gente mesmo quem a gente é, né? Trazer a nossa essência, porque às vezes a gente faz tantas coisas para que as pessoas nos vejam de uma maneira, mas eu tenho certeza que está muito alinhado quem você diz que é com que as pessoas enxergam que você é mesmo, né? Essa essência está sendo apresentada de maneira correta. Eu sei que eu devo estar num caminho bom, porque os dois extremos me acusam de ser do outro lado. Então, isso é um bom sinal que eu devo estar no meio. Pois é, tá ótimo, tá equilibrado, tá no equilíbrio. E o equilíbrio é um negócio difícil de encontrar, então tá ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fui ler a seu respeito, óbvio, aliás, tem muita literatura sobre você, porque você é uma pessoa bem importante aí no campo do empreendedorismo, né? A tua história começa no varejo e tá no varejo e eu espero que assim permaneça por muito tempo. Mas eu queria que você me contasse um pouco, desde os seus primórdios, lá daquela lojinha da sua casa, até os seus percalços no meio do caminho e até quando você de fato se encontra com o empreendedorismo. Perfeito. Eu nasci no bairro do Brás, numa casa que tinha o quarto, a cozinha e, no lugar da sala, a loja. Então, eu nasci literalmente nos fundos de uma loja, portanto, sempre fui muito habituado ao comércio, sempre muito habituado aos termos do comércio, a questão de vendas, comissão, calote de cliente, pagar fornecedor, tudo isso aí foi muito natural, porque desde que eu nasci, essas coisas foram comuns. Aos 18 anos, eu me formando técnico em edificações e não tendo oportunidades no mercado de trabalho,
acabei ficando diante de uma oportunidade que era ter tido um Fusca roubado, que era o único patrimônio que eu tinha. Esse Fusca virou um cheque da Porto Seguro como indenização, e aí talvez tenha vindo o primeiro ímpeto real de empreendedorismo. No lugar de comprar outro carro, eu propus à época para minha namorada que a gente usasse o dinheiro daquele cheque para fazer uma fantasia de palhacinha para ela, palhaço para mim, palhaço salsicha, e o resto a gente colocasse em anúncio de jornal para fazer animação de festas infantis. Então, esse foi o primeiro impulso empreendedor aos 18 anos de idade. Em pouco tempo, eu já estava numa posição de parar de fazer festas infantis e contratar pessoas para fazer as festas e dar com isso escala. Eu cheguei a fazer em poucos anos mais de 4.000 festas, não só de animação, como depois a gente colocou barraquinha de pipoca, hot dog, refrigerante, que fazia o buffet completo. Depois veio uma adega, depois veio o supermercado, depois veio atacado, sempre começando do zero, sempre não tendo capital para começar, mas tendo muita vontade e muito arrojo, pegando empréstimos, essas coisas. E aí esse atacado, que começou em 1991, 10 anos depois, em 2001, já era um atacado que tinha 300 vendedores externos, 300 funcionários internos. Era um dos 3 maiores atacados de rua de São Paulo. E aí eu costumo dizer que eu tive o maior privilégio que um empresário pode ter, que foi quebrar. E essa frase parece meio estranha, você fez a abertura fazendo uma referência a essa frase, mas é uma frase genuína, porque a palavra privilégio aqui está associada à escolha que eu fiz de como considerar a minha própria quebra. Eu considerei aquilo como uma oportunidade de aprendizado. E quando você escolhe enxergar como aprendizado, isso vale mais que 10 MBAs. Porque a gente aprende muita coisa quando a gente está crescendo. Mas o que a gente aprende quando a empresa tomba é inenarrável, a quantidade de reflexões que você tem para fazer, o amadurecimento forçado que você tem, e isso acaba virando insumo para os acertos futuros que você pode ter na vida. Sim. Sendo bem objetiva e pegando ali nessa questão, onde você acha que você errou? Obviamente aqui vem um ponto importante, você só sabe que você errou depois que você conhece o resultado do jogo. Porque ninguém toma uma atitude falando, pô, eu vou tomar essa atitude que eu vou errar. Você toma uma atitude falando, eu estou fazendo isso porque eu acredito que seja o melhor e eu vou acertar. Evidentemente que depois que você conhece o resultado, você fala, nossa, errei. E aqui vem um ponto importante de reflexão que me ajudou muito na vida, que é uma observação de quando as pessoas têm um insucesso, por exemplo, uma falência, mesmo em casos pessoais, uma separação ou a perda de um emprego, as pessoas gostam de ir na janela para apontar o dedo para procurar os culpados. Porque isso, apontar o culpado te deixa mais confortável. Você fala, pô, sabe por que eu quebrei? Por causa da taxa de juros, por causa do banco, por causa do fornecedor, por causa que tinha uma quadrilha na empresa. E normalmente, desde que a pessoa seja razoável, ela não está inventando essas coisas. São razões pelas quais que contribuíram para a quebra. Só que a reflexão que eu fiz à época foi que eu me sentiria mais confortável, mas eu não aprenderia nada se eu pensasse desse jeito. E ao invés de ir para a janela apontar culpados, eu achei que era melhor ir para o espelho. Ir para o espelho para fazer reflexões, para saber exatamente o que você perguntou. O que eu poderia ter feito de diferente? Por que isso aconteceu? E essas reflexões são duras. E aí começou a vir um sentimento ruim, um sentimento de culpa. Eu falei, mas espera um pouquinho, eu não posso me sentir culpado. Por que eu não posso me sentir culpado? Porque eu não fiz com a intenção de dar errado. Você faz com a intenção de dar certo.
Só que, por outro lado, eu como dono da empresa, como presidente da empresa, eu não podia deixar de me sentir responsável pelo que aconteceu. E aí vem uma das grandes conquistas para a minha vida, para me sentir bem. Eu diferenciei responsabilidade de culpa. Eu me senti 100% responsável por tudo que ocorreu e 0% culpado. E isso me fez seguir com a autoestima preservada, porque a maior coisa que você pode fazer é não se proteger, não ter carinho por si mesmo e começar a se depreciar, achar um monte de coisas que normalmente você vai para um caminho ruim. Sim. Então esse caminho de preservação da autoestima, sabendo que eu tentei fazer o melhor, mas por N razões o resultado não foi melhor e que aquilo serviria apenas como aprendizado, e ter uma distância também do projeto que fracassa, para você não se sentir fracassado, mas sim entender que o projeto fracassou, é fundamental. E só para complementar essa resposta, o sucesso é a outra face da mesma moeda. Você tem que saber manter uma distância do fracasso, mas também tem que saber manter uma distância do sucesso. Porque senão, se você começa a achar que você é o cara que está dando certo, primeiro que não é coerente, porque aí você se afasta quando dá errado e quer colar a imagem quando dá certo. E não é assim. Um projeto ele dá errado por várias razões, por um conjunto de coisas, e ele dá certo do mesmo jeito por várias razões. A diferença é que no sucesso eu não gosto de ir para o espelho. No sucesso, aí sim, eu gosto de ir para a janela para agradecer os colaboradores brilhantes que eu consegui contratar, muitos deles melhores do que eu no que fazem, que é fundamental para a empresa dar certo. Agradecer aos consumidores, aos prestadores de serviço, tudo que orbita em torno da companhia que faz a empresa ter um sucesso. Aí sim é momento de procurar e agradecer quem está à nossa volta. Para você continuar reconhecendo, né? Eu acho que é o que você fala, reconhecer o erro, reconhecer o êxito e saber o que fazer com isso, né? Porque um grande líder é aquele que sabe quem é, sabe o que faz, sabe também do que não faz e reconhece aqueles que estão junto na jornada. Isso aí. Falando então, a gente está falando só de erro, mas, gente, você não está entendendo. Esse cara aqui acertou muito mais do que ele errou, porque hoje tem aí uma empresa que é uma referência, né, no Brasil e se não no mundo, porque o que vocês fizeram aqui é muito inspirador, talvez até para outros business que te olham. E aí, o que eu acho que, fazendo esse contraponto, o que você fez diferente na Petz para que ela se tornasse o que ela se tornou e o que ela ainda está se tornando, né? Porque ela só tem crescido e crescido muito. Bom, primeiro posicionando bem aqui, a Petz de fato tem a liderança do segmento pet no Brasil, ela tem a liderança das vendas online do segmento pet no Brasil e também é uma referência mundial quando se fala em omnicanalidade. Hoje 40% das vendas são digitais, das quais 90% saem de alguma loja. Com esses indicadores, a gente é o melhor caso de omnicanalidade do mundo no segmento pet. Uau. E, fundamentalmente, Flávia, o que nós colocamos desde da primeira loja no primeiro dia foi alguns valores muito fortes para construir a Petz e que eles não se alteraram ao longo desses 21 anos. Então, o primeiro deles, o pilar do bem-estar animal. A gente sabe que nada faz sentido se a gente não pensar no bem-estar animal em primeiro lugar, muito antes de qualquer questão comercial. Então, tudo que a gente faz passa por esse filtro. Isso é bom ou não é bom para o bem-estar animal? Se não for, é uma coisa que não faz parte do que a gente considera fazer dentro do segmento. A outra coisa é o que eu chamo de foco do consumidor e não foco no consumidor. Foco no consumidor, como muita gente usa, é aquele foco mais passivo que você age como se fosse uma câmera que está acompanhando o movimento do consumidor e vendo o que ele faz. Isso é foco no consumidor. O foco do consumidor, você passa a ser os olhos do consumidor, você passa a entrar na mente desse consumidor para entender como é que é essa jornada, como é que é a experiência dele,
o que agrada, o que não agrada, e você começa a trabalhar todos os processos da companhia para ir ao encontro de coisas que façam sentido para esse consumidor. Que coisa, né? Mudamos uma letra, mas muda tudo. Muda a ótica, muda a perspectiva e muda completamente. Exatamente, Assim, é um ponto de vista bastante diferente. Totalmente. É uma letrinha, mas que faz muita diferença Faz da muito. forma de encarar a isso. maneira que você falou aqui já deu uma... Parece que eu entrei ali no Apple Vision, sabe? E aí passei a ver, né? Como... Acho que é isso que a gente tem que dar uma vestida, às vezes, como varejista, né? E faz todo sentido, porque às vezes a gente está ali, a gente esquece no fim que a gente é consumidor. Todo mundo aqui é cliente de alguém, Isso ajuda demais. não é? Se Isso colocar ajuda demais. nesse papel. Por isso que é né? bom trabalhar no varejo, porque no fundo você tem as suas próprias convicções e todo mundo que atende no varejo também é consumidor. Sim, Então muitas vezes eu dei treinamento, porque você não consegue treinar para todas as situações. E a gente procura treinar toda a base da companhia para pensar. E para pensar o seguinte, quando você olhar para um lado, olhar para o outro, não souber o que fazer, não tem um gerente por alguma razão, haja com o cliente como você gostaria que agisse com você. essa é Às uma vezes é tão premissa. simples quanto isso. Sim. Me fala uma coisa. Por que pet, gente? Por que montar uma loja gigante no meio da Marginal? Porque, né, assim, começou como Pet Center Marginal. E Exatamente. por quê? Bom, a Marginal era um dos pontos do atacado, que se a gente não desenvolvesse nada lá, a gente iria entregar um prédio que tinha acabado de ser reformado. Não era a minha primeira opção, o segmento pet. Eu achava que pet era negócio de loja pequena, loja de 100 metros, 200, e lá eu tinha 3 mil metros quadrados. Então eu achava que pet não fazia sentido nenhum. Pensei em perfumaria, pensei em loja de brinquedos, mas não se mostravam viáveis essas opções. E aí quando eu chamei um gerente da Pedigree, que eu conhecia bem, ele perguntou se eu pensava fazer alguma coisa no estilo da Cobase. Eu falei, mas o que é Cobase? Eu nunca tinha ouvido falar, eu era morador da Zona Leste. E na época a Cobase tinha 3 lojas na Zona Sul e Oeste de São Paulo. Ao visitar essas 3 lojas, eu vi o tamanho deles, eu falei, bom, não tenho dúvida nenhuma que eu vou montar uma loja então de pet para atender a Zona Leste e Norte. Porque de imediato você já sabe que você está construindo valor para a sociedade. Sim. 40 minutos de trânsito que você evite, que as pessoas precisem, quem mora na Zona Leste e Norte, pelo menos 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora menos de trânsito, isso já cria um valor enorme. Sim. O que você precisa ter minimamente a competência de fazer uma coisa que seja pelo menos igual. Sim. E aí, baseado nisso, a decisão de entrar para o segmento pet. E aí você foi, eu sei que tem as histórias aí, né, que você conta num outro podcast, que ia na loja, via como funcionava e teve uma coisa, um diferencial, porque também foi algo que você criou na época, que foi a questão que é fundamental, dos animais, Flávia. né? Não, aqui tem uma coisa fundamental. Primeiro assim, tomar a decisão de entrar para o segmento pet é a parte fácil. Difícil é quando você toma a decisão e olha para a loja, da época deles, e você fala, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar. Né? Aí você tem a ideia, pô, já sei, vou conversar para, de repente, ser um franqueado deles. Sim. Pelo menos eles entram com know-how e diminuem, inclusive, meu risco. Mas aí o gerente já me impediu de ter qualquer acesso aos donos, porque falou que não tinha franquia, que eles não atendiam esse tipo de interessado. Baseado nisso, eu comecei aí uns 10 dias consecutivos na loja para observar o comportamento dos consumidores. E eu sabia que eu tinha a obrigação de fazer uma coisa que fosse inspirada neles, mas que não fosse uma cópia. Porque para ser uma cópia, o dia que eles aparecessem do nosso lado, a gente perderia todo mundo. Entre o original e a cópia, o consumidor sempre ia querer o original. Então eu procurei ver o que eles faziam muito bem e que no máximo eu iria conseguir fazer igual, que eu não tinha nem a pretensão de tentar fazer melhor, e o que eles não prestavam atenção. O que eles simplesmente negligenciavam por N razões. E tudo que eles negligenciavam é o que eu coloquei embaixo do holofote. Ah, eles não vendiam filhote, então eu vou vender filhote. Eles não tinham atendimento, era autosserviço puro, eu vou colocar atendimento. Eles não cadastravam cliente para ter relacionamento, vou fazer cadastro de cliente. Eles não faziam evento em loja, vou fazer evento em loja. Eles não faziam propaganda na TV para falar nada. Fui fazer lá o Liquida Mix, que era o estilo Shop Tour.
Então, os serviços ele simplesmente alugava, era terceirizado. Eu coloquei como CLT para ter uma referência de um serviço de qualidade. Então, eu procurei, em vários aspectos, fazer coisas diferentes para que a Pet Center Marginal nascesse inspirado neles, mas com uma alma absolutamente própria. Muito legal. Você andou sozinho, com recursos próprios, assim, vamos dizer, Sérgio fazendo os arranjos financeiros, mas por conta própria. Depois de 11 anos da companhia, você vai para a IPO. E num momento doido, né? Porque a pandemia, ainda bem que você estava bem preparado, né? Porque essa coisa da unicanalidade, pelo que eu me lembre bem, você já estava bem preparado. Mas o que te motivou a fazer o IPO e qual que era a tese naquele momento? Se me permite, Flávia, é só uma pequena correção. Claro. 11 anos depois eu não fui para o IPO, eu fui para um fundo de investimentos, para um fundo de private equity, que foi o Warburg Pincus. E a razão de ter ido para esse fundo no final de 2013 foi a questão de 3 coisas. Eu queria capital para acelerar o crescimento, eu queria governança e eu queria profissionalização da companhia. Até porque aí vem a questão dos erros da empresa anterior. A empresa começou a ficar grande e eu não queria repetir erros que eu cometi na gestão passada, de não ter me associado a ninguém e ter tropeçado no próprio crescimento. Dessa vez eu preferia ter alguém do lado que tivesse experiência também e que ajudasse em fazer um crescimento sustentável. O IPO que você cita, na verdade, aconteceu 7 anos depois, então só em 2020, já durante a pandemia. Só que, assim, o IPO aí já é um processo muito tranquilo. Primeiro, o IPO foi o desinvestimento do fundo. Um fundo entra para ficar 6, 7 anos na empresa. Sim. Então, o IPO já estava... Eu diria que eu comecei a ser preparado para o IPO no dia que o fundo entrou. Porque você monta conselho, comitês, começa a ter uma rotina de acompanhamento, audita balanço, tudo isso aí vai te preparando. Então, eu tive muito mais impacto quando a empresa deixou de ser familiar para ter um fundo no controle, do que quando esse fundo saiu e passou a ser uma empresa pública. Aí praticamente não mudou nada. Mudou que a auditoria, ao invés de anual, passou a ser trimestral e entrou um departamento de relação com investidores na companhia. De resto, ficou tudo muito parecido. Bom. Obrigada pela correção, né, gente? É muita história aqui para contar, porque é verdade, teve o fundo primeiro e aí depois... Você sabe que a gente tem o Márcio Conruyan, Netshoes também, que veio aqui, sentou aí nesse mesmo lugar que você está e também é nosso investidor. E ele conta também um pouco dessa história da Netshoes, de quando também o fundo entra e aí é aquela loucura, porque vai entrar e vai apertar os botões que são necessários, que estão afrouxados, mas dá uma sofrida, mas ele fala... A profissionalização que isso traz para a companhia é absurda e aí te prepara para qualquer negócio, né? Então, você já estava com a vitrine toda pronta, já toda certinha. Outra coisa, que acho que é uma coisa legal aqui. A gente tem uma audiência que tem muito empreendedor, tem muito cara que está ali no dia a dia e você sabe muito bem como é. Você tem algum hábito que você pratique que te ajude, seja a oxigenar ou então a performar melhor, ou ambos, né? Assim, algo que você faça? Acho que aqui a gente pode colocar em algumas perspectivas. Na perspectiva física, mais e mais eu vejo a importância de você ter hábitos de fazer uma esteira, uma musculação, praticar algum esporte, tudo isso aí ajuda bastante. Na parte mental, eu sempre tive a necessidade de me conectar com alguma coisa que eu não precisasse pensar em absolutamente nada. Então eu já tive minha época lá atrás de assistir novelas, depois a época de videogame, hoje eu gosto de jogar cartas. Então, coisas que me fazem simplesmente desligar e prestar atenção no jogo. Ou jogar xadrez. O xadrez, eu ia falar de xadrez, porque tem um oponente aqui que sempre está... Você sabe que o Júnior, ele chegou voltando uma viagem aí. Grande pato. Ele é um grande pato.
bom. Ainda bem, ele não tem que pensar um pouco, porque já leva um checkmate logo de cara, né? Não é o que ele diz, viu? Não é o que ele diz. Mas é bom, né? Não pensar. Mas então, essas coisas que mentalmente têm a capacidade de gerar uma concentração e fazer simplesmente você não pensar em nada, eu acho que ajuda muito a recarregar energias para depois aguentar o dia a dia da companhia, que é extremamente complexo, com múltiplos assuntos, e que você está todo o tempo usando o raciocínio com bastante concentração para tratar de vários temas. Sim, sim. É bom, né? É bom não pensar em nada de vez em quando também, né? O Júnior, ele fala que ele gosta de correr e tal, aí eu também gosto. Mas ele fala que ele fica organizando o dia dele. Eu falo, imagina, gente, se eu pensar no meu dia, eu tenho vontade de sair correndo agora da corrida, porque aí eu tenho que voltar para fazer as coisas. Não gosto disso, não. Eu quero contemplativa aqui, eu não quero nem pensar. Quero ficar reparando no povo no parque, adoro. Aí você sempre vê a mesma pessoa que você não sabe nem o nome, aí a pessoa passa, você fala, tudo bom? Nunca te vi, né? Nunca perguntei seu nome, mas eu já sei que você vem aqui toda segunda, quarta, sexta. Bom, você é super engajado com o empreendedorismo e isso é muito inspirador também, porque eu acho que é como você chegou aqui já contando de quem é o Sérgio, essa pessoa forte e que tem aí um background que te impulsiona. Inclusive, hoje já é uma celebrity no Shark Tank lá, que acho que faz parte daquele time e que mostra muito sobre como você tem isso na sua veia mesmo, né? Catalisando outros empreendedores. Mas você já me respondeu metade dessa pergunta, mas assim, o que de fato te move? Porque você é um empreendedor nato, nasceu, é genuíno, não é você naturalmente foi para essa... Mas tem alguma coisa especialmente que te move a fazer isso? Tem. A decisão de ir para o Shark Tank tem sim. Eu acho que eu recebi da sociedade muita coisa. E eu, especialmente depois do IPO, eu entendi que também estava na hora de tentar ter iniciativas que devolvam para a sociedade o tanto que eu recebi. Então, uma delas foi a criação de um instituto, até em homenagem ao meu pai, chamado Instituto José Zimmermann, que fica em Taboão da Serra, para ensinar crianças a matemática de cabeça e jogar xadrez, porque isso foram duas coisas que eu aprendi com meu pai, que acho que fizeram muita diferença na minha vida. Então, é um instituto absolutamente gratuito para 120 crianças, que acho que tem feito diferença na vida delas, eu estou bastante feliz. E o Shark Tank é uma retribuição à sociedade de a gente ver tanta gente com espírito empreendedor, querendo fazer as coisas, mas ao mesmo tempo com uma mortalidade gigante de empresas no Brasil. Então você sabe que o brasileiro é muito vocacionado a empreender, mas ao mesmo tempo muito mal preparado às vezes para fazer ele vai só na garra e esquece de pensar qualquer coisa. Isso faz com que a mortalidade no primeiro ano, no segundo ano seja alta demais. Então estar no Shark Tank tem dois objetivos: um educacional, que é através lá dos pitches, você poder dar recados para quem está assistindo, para refletir sobre negócios, e especificamente para quem está trazendo os projetos, naqueles que dá o match lá com a gente, para que a gente possa ajudar esses empreendedores a ter viagens um pouco mais seguras. Sim. E ter esse acesso que jamais teriam, né, Sérgio? Porque no fim existe um gap muito grande entre o empreendedor e o acesso a capital, dependendo de onde ele está, como ele está, com quem ele está, né? Muito bem, olha só, a gente aqui fala bastante, né? A gente gosta de falar e de ouvir, mas a gente tem que ir caminhando assim para um final. E a gente faz menino, eu não sei quanto tempo deu aqui até agora. Nem faço ideia. Olha lá, a gente está num tempo bom, você está sendo bem objetivo. Você pode falar mais também se você quiser. A gente vai para o nosso hi-bye, que é para ser perguntas e respostas rápidas, mas elas não sempre são assim, sabe? A gente pergunta e você pode falar o quanto você quiser. Mas eu queria te perguntar coisas objetivas, assim. Primeiro, queria te perguntar um livro. Caramba, um livro... Assim, livro é uma coisa interessante, porque acho que tem livro para várias ocasiões e tem livro com vários propósitos. Mas pensando agora, um livro até pela
pela situação atual do Oriente Médio, e que talvez seja um assunto que está bastante evidenciado. Tem um livro chamado Filho do Hamas, que é muito interessante porque é de um palestino, filho de um dos fundadores do grupo Hamas, que foi preso aos 18 anos de idade pelo exército de Israel, sofreu tortura nas prisões em Israel e adquiriu uma consciência sobre esse conflito do Oriente Médio excepcional. Então, eu acho que esse é um livro bastante apropriado se a gente estiver pensando num assunto bastante atual. Evidentemente, eu posso ficar com você aqui mais meia hora falando de alguns livros para alguns outros assuntos que eu acho assim maravilhoso. Por exemplo, você me pediu um livro, mas eu vou usar do tempo aqui um livro que eu acho incrível, que é quase do início do século XX, talvez seja o livro mais vendido no mundo, que é um livro daquele autor americano Dale Carnegie, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse livro, ele simplesmente, embora ele tenha sido escrito aí no início do século passado, mas ele parece que foi escrito ontem. Por quê? Porque ele fala dos valores humanos. Ele fala que as pessoas sentem necessidade de reconhecimento. Ele fala que as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Ele fala que ninguém gosta de ouvir você está errado, porque quando alguém fala você está errado, você já se arma em defesa. Então ele fala sobre a psicologia das relações e como que você, de uma maneira muito genuína, muito natural, pode se aproximar de pessoas, influenciar pessoas fazendo da forma correta. Por isso que é um livro que eu li quando eu tinha 20 e tantos anos de idade, que com certeza contribuiu bastante para a minha vida. Muito bom. E atemporal e tão necessário também, né? A vida é feita das relações. Se a gente não sabe como lidar com as pessoas e tão pouco influenciar, que será de nós, né, gente? Imagina, não tem como. Bom, agora uma pessoa. A pessoa. Acho que eu vou escolher um artista aqui para falar. Uma pessoa que tem uma influência na minha vida desde quando eu tinha 10 anos de idade, acho que até menos. Sempre adorei essa pessoa e para mim é um artista sem precedentes na música popular brasileira e que vai passar mais 300 anos, não aparece alguém que chegue perto dele, que chama Roberto Carlos. O Roberto Carlos tem uma obra inacreditável. Você pega pelo menos 100 músicas que ele tem, que a grande maioria das pessoas conhecem, e o mais incrível, as melhores músicas que ele tem estão fazendo agora 50 anos de vida. Então, uma música que resiste 50 anos e que pessoas mais velhas, de meia idade, mais jovens, conhecem e sabem cantar, é porque o cara é bom. Então, é um cara que, como artista, eu tenho uma profunda admiração. Muito legal. Eu também. Eu amo música e a gente hoje tem umas... Assim, eu amo fazer releitura das músicas, né? E eu tenho umas músicas do Roberto lá que eu gosto, que são as mais românticas. Às vezes a maioria deles né? Das composições. Mas é isso, né? Como o Roberto, ele é atemporal também, as coisas que ele fala. Ele fala sobre os valores humanos, o sentimento humano. E se você pensar, as músicas dele são simples, mas elas são tão, assim, certeiras nas mensagens. É difícil você ter uma história de vida que não tem alguma música do Roberto que faça muito sentido para você. Adorei, ó. Roberto Carlos. Nós estamos pro navio. Bom, vamos lá. E para terminar, Sérgio, que eu acho que é sempre bom a gente finalizar sonhando. Um sonho. Aliás, só falando do Roberto Carlos, antes de falar do sonho, obviamente eu adoro muitas músicas dele, mas tem uma das músicas que ele tem, e tem uma parte dessa música que é quase que um lema de vida para mim. Aquela música Emoções, que fala assim: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Isso aqui é uma coisa que é um guia para mim, assim, de saber que tá tudo bem,
essa coisa é bacana, essa coisa não é bacana, mas sentir a emoção, ir para a vida, arriscar, desafiar, ganhar, perder, tudo isso aí faz parte de você viver uma vida mais intensa. Sim. Então eu gosto bastante disso. Você me perguntou de um sonho. Eu acho que especialmente ao longo dos últimos tempos, pela própria projeção da Petz, eu comecei a ter aproximação com os grandes líderes do país, aproximação com políticos, aproximação com quem dita os destinos no país. E eu comecei a ter uma compreensão de uma certa injustiça na maneira como o país está estruturado. Eu acho que o Brasil carece de ser um país mais justo, principalmente por conta de uma estrutura tributária absolutamente equivocada, uma estrutura que, sobretudo, penaliza o mais pobre, através de impostos excessivos sobre o consumo. Sendo que sistemas tributários ao redor do mundo têm o objetivo de redistribuir um pouco a renda, e aqui no Brasil o sistema tributário ajuda a concentrar a renda. Coisa que absolutamente eu acho lamentável. Um varejo forte só acontece em país forte. E se o empresário brasileiro não pensar que o Brasil precisa ter uma sociedade forte, uma sociedade que tenha condições de consumir os produtos, jamais a gente vai ter empresas de verdade fortes. Haja vista o exemplo dos Estados Unidos, que tem esse sistema de redistribuição, que tem lá o pobre pagando menos, que tem o rico pagando mais, e tem um número de milionários e bilionários mais alto do mundo. Então, você pode fazer boas coisas com sistemas inteligentes, e meu sonho para o Brasil é isso, é ter um país mais justo, porque isso também está correlacionado com ter um país mais seguro. Porque um país mais justo significa um país com mais educação, um país com menos violência e um país que a gente não precisa ir até a Europa, os Estados Unidos para passar as férias e dizer, nossa, como é gostoso, a gente pode ir no restaurante a pé, a gente pode andar de bicicleta. É uma pena ter um país tão maravilhoso como esse, que a gente tenha todos os receios que toda a classe média, a classe alta tem no país. Sim. Muito bem. Esse sonho é muito bom e a gente tem que realizar, né? A gente tem que trabalhar junto para poder realizar, porque eu acho que é uma corresponsabilidade de todos nós, né? A gente não pode se esconder, né, atrás. Muitas vezes a gente terceiriza as responsabilidades e muitas delas são nossas também, né? Mesmo que seja no mínimo ali, a gente tem que fazer a nossa parte. Existe uma frase ótima, porque muitas vezes você começa a falar, entra em assunto de política, você sabe que é uma reação natural. Ah, não, eu odeio política. E uma das frases que eu mais gosto é: o maior castigo para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. Caraca. Então, pense Sérgio sobre isso. Zimmermann, olha aí, Sérgio, ó, eu quero te agradecer de novo, de coração, é muito bom, são privilégios que a vida me dá também aqui no meu trabalho, né? Eu falo que sou muito privilegiada por receber pessoas tão legais e tão genuinamente assim, líderes, e você tem essa sua contribuição tão leve, tão objetiva. Acho que você está fazendo realmente o que você tem para fazer, é a sua missão e o seu propósito, e que bom que você escolheu aqui também o Come Together para poder compartilhar. Fico feliz de ter você por perto. Flávia, se todos os entrevistadores fossem como você, a vida seria mais fácil. Roberto. Mas maravilhoso, obrigado pela condução da entrevista, foi um grande prazer e parabéns por tudo que você tem feito. Obrigada, gente. E você que ficou aí até agora, que não foi um sacrifício, fala sério, foi até um grande prazer. Se inscreve no nosso canal, tá lá no YouTube, também no Spotify. E ó, fica sempre atento ou atenta, que sempre tem aqui uma pessoa inspiradora para compartilhar um pouquinho, pra gente aprender muito mais. Eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free.